aí pessoal, tranquilo, beleza? Professor Roque, professor de Biologia, aqui para tirar suas dúvidas dentro dessa matéria tão importante, para que você não erre nenhuma questão de vestibular sobre esse assunto que nós estamos trabalhando. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho sobre poluição, mais precisamente sobre poluição do ar. Nós já vimos aí 3 aulas relacionadas à poluição do ar. A aula sobre aquecimento global e efeito estufa, muitíssimo importante para você entender os prós e os contras aí e a grande discussão que existe entre os cientistas sobre o assunto. A aula sobre buraco na camada de ozônio, que é também um problema ligado à poluição do ar, né? E a inversão térmica, que é uma aulinha pequenininha aí, mas que é muito importante, que pode cair no seu vestibular sobre o assunto, e é bom que você também entenda sobre as diferentes formas de poluição do ar. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade e nós vamos falar sobre chuvas ácidas. Chuvas ácidas. Você, né, já ouviu falar em chuva ácida? É o temor de muita gente, né? Imagina você estar no meio de uma chuva ácida. Tem muita gente que pensa, né, que uma chuva ácida é um determinado fenômeno que vai fazer com que ácido sulfúrico caia na sua cabeça e você saia por aí derretendo rua fora, como você vê em alguns filmes. Não tem nada a ver. Primeira coisa que você tem que entender é que toda chuva ela já tem um pH ácido, né? Ácido, só lembrando, é um pH que é abaixo de 7, de 0 a 7. Geralmente o pH da chuva é 5,6, certo? Ou seja, já é um pH ácido. Porém, devido a algumas atividades humanas, alguns tipos de gases que estão liberados para a atmosfera estão fazendo com que essa acidificação da chuva se torne maior, em torno de 4,5, a ponto desse valor de pH já é considerado aí esse fenômeno conhecido como chuva ácida. Então vamos entender quais são os principais gases que podem levar à formação dessa famosa chuva ácida. Nós temos esse gás aqui, que é o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, nós temos o SO2, que é o dióxido de enxofre, e nós temos o SO3, que é o trióxido de enxofre. Então, esses 3 gases aí, que eles estão os principais gases relacionados a esse fenômeno conhecido como chuva ácida. Então, como que esses gases eles são formados? Principalmente eles são liberados através de indústrias, através de automóveis e também principalmente através da queima do carvão. Então, muitos países que, ao invés de utilizar energias hidrelétricas, energias mais limpas, utilizam como fonte de energia a queima do carvão. E a queima do carvão libera uma boa quantidade desses gases aí que eu acabei de falar, né, para a atmosfera. Então esses gases aí, por exemplo, o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, ele vai se unir com o vapor de água, o H2O, e vai formar o chamado de ácido nítrico. Já o SO2, ele vai se unir com a molécula de água e vai formar o ácido sulfuroso. E o SO3, o trióxido de enxofre, vai se unir com a molécula de água e formar o ácido sulfúrico, que vão fazer com que o pH da água caia muito, né? E fazendo com que muitos problemas ambientais estejam diretamente relacionados a chuvas ácidas, né? Não é que você vai sair por aí derretendo pela rua quando estiver chovendo uma chuva ácida. Não, o que vai acontecer é que muitos seres vivos que são muito sensíveis a esse pH, eles podem sofrer consequências. Por exemplo, muitas florestas, elas perdem suas folhas, perdem partes da floresta devido à acidificação da chuva, certo? Então, nesses países onde a queima do carvão para a produção de energia, acontece uma frequência maior dessas chamadas de chuvas ácidas, beleza? Mas não é só as plantas que se prejudicam. Por exemplo, os animais que vivem na água, como os peixes, né, moluscos, muitos seres vivos são importantes para a cadeia alimentar acontecer do ecossistema aquático ali, eles se prejudicam devido a essa grande acidificação, né? E também essa poluição, essa água mais ácida, ela pode penetrar no solo também e causar problemas relacionados à infiltração ali. Beleza? Então ela pode prejudicar a superfície, prejudicar o ambiente aquático e prejudicar os lençóis freáticos devido a essa grande acidificação aí da água. Beleza? É o seguinte,
E outro fator que está diretamente relacionado, outro problema relacionado às chuvas ácidas, né, não só os problemas ambientais, podem causar muitos problemas econômicos também. Por exemplo, destruição de monumentos históricos, né, muitos tipos de aparelhos aí que são sensíveis, né, aparelhos que podem sofrer deterioração acelerada por causa desse fenômeno conhecido como chuva ácida, que é um fenômeno muito comum em países que utilizam o carvão, a queima do carvão como fonte de energia, liberando esses gases para a atmosfera, que é o NO2, o SO2 e o SO3. E esses gases aí são os principais gases diretamente relacionados com esse fenômeno da chuva ácida. Beleza? Então é isso aí, meu amigo. Espero que você tenha entendido sobre esse problema aí que é muito frequente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Tá bom? Beleza? Professor Roque para te explicar alguns fenômenos aqui relacionados à poluição do ar. Beleza? Um grande abraço, meu amigo. Até a próxima.